como segunda teoria, nós temos a Gestalt, né? Ainda no mesmo tópico, que é a segunda teoria que nós vamos conhecer hoje. O que é que diz na teoria da Gestalt, acompanhando lá na apostila? A psicologia da Gestalt pode ser também vista como a psicologia da forma. Os gestaltistas estão preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão óptica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. Complementando um pouco mais, né, fala quem foi o fundador dessa teoria, que foi Max Weber. O fundador dessa teoria, ele defendia que o todo é diferente das somas das partes. Esse é o slogan do movimento da Gestalt, que a pessoa é o todo e as junções de várias características das partes. Então, assim, na Gestalt, a gente entende que nós somos várias, o nosso comportamento é resultado de vários fragmentos. E esses fragmentos estão relacionados com o meio que nós estamos inseridos. Por exemplo, uma perca de controle, um descontrole emocional ou um elevado nível de estresse, onde a pessoa perde aquele senso de vergonha, de alguma coisa, começa a se exaltar na rua ou fazer um barraco. Aquele momento não define aquela pessoa. É uma condição a qual ela está exposta. É uma parte, né, desse comportamento dela. Se isso acontece uma vez ou outra, né, isso não significa que ela esteja doente ou que ela esteja com um problema sério ou que aquele comportamento define quem ela seja. Na verdade, aquilo é uma parte, né, que envolve esse comportamento, que por sua vez está sujeito a várias outras condições de felicidade, de tristeza, de estresse. É uma soma de muitas áreas emocionais que nos faz, né, ser quem nós somos. Se eu sou mais agitado, se eu sou mais tranquilo, se eu sou mais atencioso, se eu sou mais distraído, isso tem a ver com os contextos aos quais eu estou inserido e como eu percebo isso. E uma alteração ou descompensação disso não me define, porque como eu comecei falando lá no comecinho do que a psicologia estudava, né? Nós estamos em constante processo de mudanças temperamentais, comportamentais, emocionais, de uma forma geral. Então a Gestalt, ela defende esse contexto, né? Tanto que seu slogan é esse: o todo é diferente da soma das partes, e considera que esse todo, né, somos nós, é a pessoa, e a soma das partes são as características que nós temos, sejam elas físicas, sejam elas da nossa personalidade, temperamental, emocional e etc. E por último nós temos a psicanálise, né? A psicanálise é uma teoria que foi uma das que ficaram mais conhecidas, que foram muito exploradas, né? E certamente quem nunca ouviu falar de psicologia de uma forma profunda já deve ter escutado sobre esse teórico, que foi criado até um bordão, nem Freud explica, né? Alguém já deve ter escutado isso, que surgiu a partir dessa teoria da psicanálise, que busca o estudo do inconsciente, né? Busca justificar comportamentos de acordo com o que nós temos registrados no nosso inconsciente. Freud começou essa teoria a partir do estudo utilizando hipnose para tratar traumas ou situações que traziam um comportamento presente, mas que estavam, né, registradas no inconsciente e tinham uma origem lá no passado, que geralmente era inacessível, né? Por isso que ele precisava hipnotizar, né? Fazer uma sessão de retroceder naquele inconsciente, retroceder em memórias profundas, para que se pudesse resolver conflitos que tinham sido gerados ali naquele passado e que ficaram registrados e consequentemente
justificava o comportamento presente. Então, Freud tratava de seus pacientes tentando trazer à consciência aquilo que estava no inconsciente. Insistia que todos os detalhes se ajustam perfeitamente entre si, né? Que tudo é ajustável, que todo comportamento ele pode ser ajustado, que ele pode ser modificado. A personalidade é formada durante a primeira infância e por isso ele acreditava que muitos desses problemas da personalidade tinham a raiz lá na infância. E a exploração de lembranças do passado faziam com que isso viesse à tona e seus conflitos fossem resolvidos. Ainda na psicanálise, nós vamos ainda estudar duas subteorias que falam muito sobre nós. A primeira são os níveis de consciência, né? Consciente, o inconsciente, o pré-consciente. Foi muito explorado por Freud. E também a teoria freudiana da personalidade, que estuda 3 componentes do nosso inconsciente, que é o id, o ego e o superego, que conversam entre si e tem muito a ver com a forma do nosso comportamento adulto normal. Mas esse nós daremos segmentos mais adiante. Agora nós vamos buscar lá no tópico 4, que fala um pouco sobre uma psicologia um tanto humanista, que vai de uma compreensão mais branda do indivíduo, que é a psicologia como uma ciência biopsicossocial. O que é a psicologia quanto uma ciência biopsicossocial, né? É uma área da psicologia que trabalha o entendimento, a compreensão do indivíduo a partir de um todo. O que seria um todo? A compreensão de aspectos psicológicos, biológicos e sociais, de acordo com todos os contextos que aquele indivíduo está inserido, seja de ordem psicológica, seja de ordem biológica, células, vírus, ou social, igreja, trabalho, condição econômica, acesso a estudo, né? E uma série de outros contextos que ele pode estar incluído. Vejam só na apostila o que essa teoria fala a respeito da ciência biopsicossocial. Para a psicologia, o indivíduo é compreendido como um todo, de uma forma completa, holística, né? Corpo, mente e espírito. Ou seja, o indivíduo de uma forma biopsicossocial, tendo um olhar que compreenda esses aspectos, né? Atualmente, a sociedade começa a se preocupar com o papel das emoções na vida do indivíduo, como nós nos sentimos, né? O poder da mente em sua vida, a importância de compreender melhor os nossos comportamentos e emoções. Aí a gente já vê aí agora a justificativa de tantas empresas se preocuparem com o profissional que se sente bem, o profissional que tem boas condições de trabalho, que está satisfeito com sua remuneração, que está satisfeito com aquilo que está fazendo, né? Como trabalho, como cotidiano. Então, a partir desse bem-estar, certamente o homem ele fica mais produtivo, né? Então, a ciência como biopsicossocial, ela vem trabalhar essa condição de todos os fatores, de todas, digamos assim, a estabilidade, o equilíbrio de todos os fatores que esse homem está envolvido para que ele tenha uma boa satisfação, um bom bem-estar. Por exemplo, no contexto da saúde, é muito comum a gente atender pacientes que estão ali numa internação longa, por exemplo, de uma doença crônica, está constantemente ali no hospital, passa 3, 4, 5 meses internado, de repente tratando lúpus ou então tratando um câncer. Diante dessa condição de hospitalização, quais contextos foram violados? Será que somente o fator do adoecimento deve ser considerado? Ou existem outros fatores que envolvem aquele indivíduo que pode contribuir para o processo de declínio do caso ou de sucesso do caso?
que está sendo trabalhado ali. Com certeza a gente deve levar em conta que aquela pessoa hospitalizada é a mãe de alguém, é a filha de alguém, é uma profissional que se capacitou para exercer sua atividade, né? Que está ali provavelmente perdendo o emprego, ou que está ali sob uma condição socioeconômica de extrema vulnerabilidade, que está ali com uma angústia intensa, com medo de morrer, ou desejando morrer, ou com medo de perder aquilo que conquistou, o declínio da sua vida social, né? Então, assim, muitos fatores devem ser considerados naquele indivíduo que está ali em processo de adoecimento, que está ali hospitalizado com todo o seu cotidiano, com toda a sua rotina rompida. Então, a psicologia biopsicossocial, ela nos permite ter um olhar além do quadro de doença apresentada. Eu entendo que eu não sou só um organismo, mas eu sou um ser afetivo que estou ali, né? E que estou me sentindo triste, que estou me sentindo angustiado por uma série de fatores, principalmente pela angústia de estar ali hospitalizada. Então, a ciência como a biopsicossocial, ela vem nos colocar diante desse entendimento que todos os meus contextos, que todas as minhas emoções, com tudo aquilo que eu sinto, ele está relacionado com o meu processo de saúde e doença. Que não adianta tratar só uma coisa isolada, que nós não somos máquinas, né? Não somos robôs. Então eu preciso trabalhar o homem em todos os aspectos que ele se encontra, para que eu tenha uma boa eficácia em qualquer tipo de tratamento, seja ele de saúde, seja ele no contexto profissional ou no contexto relacional como um todo. Então a gente entende que diante dessa psicologia biopsicossocial a gente tem um olhar mais humano, mais humanista diante de uma pessoa, né? E entende que o bem-estar só é alcançado quando as necessidades estão sendo supridas satisfatoriamente. E se uma delas estão descompensadas, é porque certamente, né, eu preciso criar estratégias para que eu alcance o bem-estar. E a dificuldade em uma dessas pode me trazer quadros de adoecimentos emocionais muito intensos, né? Vou colocar um exemplo bem simples para vocês. Quando a gente está com uma série de problemas, certamente a gente fica mais esquecido, a gente fica mais distraído, porque um contexto da nossa vida está comprometido. Por mais que você tente focar em outras coisas, acaba que você fica com dificuldade para dormir, fica mais estressado, mais distraído, cada um com suas determinadas reações. Então é necessário que exista, né, um suprimento dessas necessidades de uma forma satisfatória, de uma forma equilibrada, para que se alcance um bem-estar possível e se tenha, né, um bom aperfeiçoamento em todas as áreas, principalmente no âmbito profissional. Quando tudo vai bem, fica bem mais fácil gerenciar o meu contexto profissional. No tópico 5, nós vamos falar da psicologia do senso comum e entender que psicologia é essa, né? Lá na apostila diz o seguinte: as pessoas de alguma forma utilizam a psicologia em seu cotidiano, isso é inevitável. Ou seja, é uma disciplina que pertence à humanidade, portanto, denomina-se psicologia do senso comum, que é o conhecimento acumulado em nosso dia a dia. Então, o que é essa psicologia do senso comum? Até nos traz um exemplo aqui, diz assim: exemplo, o poder de persuasão de um vendedor. A jovem usa seu poder de sedução para atrair o rapaz quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a nos orientar. Esta pessoa tem um conhecimento acumulado que lhes permite explicar e entender o problema ou nos ouvir de um ponto de vista psicológico. Contudo,
o conhecimento herdado tradicional não é científico e nem filosófico, nem possui um rigor científico. A gente tem sempre aquele amigo, né, que é o mais conselheiro, que tem experiência, que dá bons conselhos, né? Mas isso não significa que ele seja um psicólogo, um profissional da área. Então, a psicologia do senso comum, ela é aquele conhecimento acumulado ao longo do nosso cotidiano. E geralmente a gente aprende de acordo com o contexto das nossas vivências culturais. Vou dar um exemplo de conhecimento do senso comum. A chinela, a sandália virada no chão, né? Geralmente tem aquele dizer popular: desvira a sandália, senão a sua mãe vai morrer, né? Então é um conhecimento acumulado no nosso dia a dia, ele é cultural, mas não significa que ele seja verdade. E ele nem precisa ser verdade, porque ele é simplesmente algo que não está atrelado ao conhecimento científico. Não é comprovado que aquilo existe, então é somente algo, né, sem um conhecimento de comprovação. Assim como também a superstição de que se eu passar embaixo de uma escada eu vou ter 7 dias de azar, se eu quebrar um espelho eu vou ter 7 anos de azar, se eu comer manga com leite eu vou morrer. Esse tipo de conhecimento, né, que é comprovado pela ciência. Por isso que cita ali a questão da persuasão, do poder de convencimento do vendedor, que apesar de não ter feito nenhum curso de marketing, usa da criatividade para vender um pouco mais, né? E o que é interessante? Por que é interessante a gente saber a respeito dessa psicologia? Porque é a partir dessa psicologia que se surgiram várias comprovações científicas. Um exemplo muito grande são as medicações, né? Que saíram de um saber cotidiano, foram investigadas com pesquisas científicas e se foi comprovada a eficácia do seu uso para determinada situação. Por exemplo, Anador e muitos outros medicamentos que foram extraídos, né, da natureza, que foram usados como chás para curar e tudo mais, analgésicos, antitérmicos, e que ao longo do tempo foi comprovado pela ciência a sua eficácia, né, até que se tornasse algo comprovado cientificamente. E a gente precisa entender a psicologia do senso comum porque a gente precisa entender a diferença entre ela e o conhecimento científico ou senso crítico, que é a nossa capacidade de questionar, de criticar, de buscar o entender, de comprovar aquilo que se está obtendo lá no senso comum. Então, a gente entende que esse conhecimento científico é o oposto do senso comum. Ele é comprovado pela ciência de sua eficácia, de que dá certo. Ah, Janaína, mas por que é importante a gente saber disso? Porque no âmbito profissional, nós vamos ser detentores de um saber científico, profissionais da enfermagem. E a gente precisa ter isso bem delimitado para entender que, apesar da gente conhecer aquelas coisas do senso comum, os ditados populares, eu não vou me aprimorar daquilo na minha prática profissional. Porque quando eu estiver exercendo a minha profissão, eu serei um detentor de um saber científico e preciso me comportar e preciso ter minhas práticas de acordo com aquilo que está previsto pela ciência, né? Por exemplo, a técnica correta de administrar um injetável, porque daquela forma foi comprovado sua eficácia para o alívio de uma dor, para o controle de uma doença. Ou na hora que eu tiver um paciente em surto psicótico, que esteja agitado, com alucinações, gritando, eu não comece a dizer ali que aquilo é algo espiritual, porque o meu saber científico vai me dispor de que aquilo é algo porque aquela pessoa está em crise, está em surto psicótico e aquele comportamento é esperado para aquele quadro e assim por diante. Então, a importância da diferença entre o senso comum e o conhecimento científico na minha prática profissional
é essencial. Eu preciso entender que enquanto eu estiver executando essa prática, eu não posso ser detentor do conhecimento do senso comum. Eu não posso me comportar como uma pessoa qualquer. Eu tenho que ser a portadora de informações técnicas que visam a melhora do meu paciente. E por fim, dessa primeira aula, nós vamos concluir no tópico 6, que fala da relação da psicologia com a enfermagem. E aí nós vamos entender de uma forma profunda o que a gente já foi falando de formas fragmentadas durante os outros tópicos. Lá na apostila diz o seguinte, acompanhe. Há duas correntes na área da saúde que se deve conhecer para responder essa questão. A primeira, que trata do doente como um paciente passivo e vê a doença como fator único a ser retirada com medicamentos e procedimentos. E a segunda corrente, que percebe que além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos e que influenciam e contribuem para o surgimento de novas doenças. Para melhor compreender e pensar agir humano, a psicologia ela nos auxilia de uma forma muito intensa. Como técnico de enfermagem, o meu perceber de que a minha condição de melhora está atrelada a outras várias condições e que não é só porque eu estou ali para exercer técnicas de enfermagem que eu não possa aperfeiçoar uma boa escuta, que eu não possa contribuir com a minha equipe de uma forma ao perceber que existem fatores sociais ali e que eu posso trabalhar em equipe acionando ao assistente social, ou que existem problemas psicológicos mais graves, um estresse maior, em que eu posso estar acionando outros demais da equipe, dificuldades peculiares daquele paciente ao qual eu estou servindo. Assim como também, para que eu compreenda o meu papel dentro de uma equipe, para que eu saiba me comportar como profissional, para que eu tenha uma postura diferenciada. A psicologia ela me ajuda não só a compreender a si, mas também as pessoas que estão ao meu redor. Por isso a importância dessa disciplina durante o curso técnico de enfermagem. Olá, vamos continuando agora no tópico 7, que fala a respeito do aparelho psíquico, que é uma teoria freudiana que está atrelada à psicanálise e que nós vamos dar continuidade, como eu falei um pouquinho anteriormente, lá no tópico que falava sobre psicanálise. O que é o aparelho psíquico? Eu gostaria que vocês acompanhassem para que a gente entendesse de uma forma bem branda. O aparelho psíquico foi estudado por um médico neurologista, utilizando o comportamento normal e anormal de seus pacientes. Ele foi fundador da teoria psicanalítica, da psicanálise, que é utilizada até hoje e foi ponto de partida para mais muitas outras teorias. Segundo Freud, a personalidade é composta por 3 grandes sistemas: o id, o ego e o superego, Você já se perguntou como que é essa personalidade? Mais um pouquinho na frente a gente vai falar da personalidade de uma forma mais intensa, descartando teorias e falando do seu comportamento. O que era essa personalidade? O que eram esses sistemas que compõem a personalidade? O id, o ego e o superego, tem até uma ilustração na nossa apostila, fala sobre a forma que nós nos comportamos, a forma que nós decidimos nos comportar. E a primeira dela é o id, que é de origem orgânica, é hereditária, orgânica. Nasce comigo, hereditário, nasce comigo desde a gestação. Eu nasci com aquelas condições. Apresenta a forma de instintos inconscientes que impulsionam o organismo. Há 2 formas de instintos, O da vida, tais como sede, fome, sexo e etc.
E os da morte, que representam em forma de agressão, o id não tolera a atenção e utiliza o prazer para descarregá-lo. Então, o id é o componente da personalidade impulsivo, né? Que faz os desejos nossos instintos, né? Aquilo que nós desejamos, que está ali no nosso inconsciente. Que bom que nem tudo que a gente deseja pelo id a gente executa, porque existem os outros componentes que nos auxiliam nesse processo de barrar, de parar um pouco os instintos do id. Exceto, claro, os instintos de vida, como fome, sede, que nós constantemente utilizamos de meios para nos suprir, né? Mas sim os outros instintos, por exemplo, eu quero ficar rica. Ah, qual é a forma mais rápida de ficar rica? É só estar no banco, né? Lá tá cheio de dinheiro, vou lá. Imagina só a gente, para suprir nossos instintos, a gente ter esse tipo de comportamento. O ego opera pelo princípio da realidade, isto é, pelo que a pessoa considera correta. Para satisfazer o id, o ego pensa, percebe, planeja e decide. Então, assim, ele dá um freio naqueles impulsos do id, né? E o que é o superego? É o representante de normas e valores sociais que foram transmitidos pelos nossos pais através de castigos, recompensas impostas à criança, né? Que contribuíram para a nossa formação. São os valores morais, né? Digamos que ele é o corretinho da história, né? Que ele nos coloca diante daquilo que é correto, é extremamente aceitável pela sociedade, está disposto nas constituições do que é correto que se faça. Então, a gente tem aí esses três, né? Que juntos trabalham entre si e através do ego pensa, planeja, decide entre o id e o superego para poder ter determinado comportamento. As principais funções do superego são inibir os impulsos do id, principalmente os de natureza agressiva e sexual. A lutar pela perfeição. O componente psicológico do superego é o componente social, né? Aquilo que todo mundo espera que a gente tenha de correto. De maneira geral, o id é considerado o componente biológico da personalidade, o ego, o comportamento do adulto normal, e é o resultado da interação recíproca entre três sistemas, ou seja, o equilíbrio do organismo, né? Que esteja funcionando normalmente. Então, aqui na nossa ilustração, até tem uma fala que nos faz ter um entendimento maior em relação à interação desses três sistemas. No primeiro balãozinho de fala, né, bem aqui na figura, nós temos o id, que fala, eu quero isso agora. E logo em seguida nós temos o superego aqui em terceiro, que fala, você não pode ter isso, isso não é certo. E o que o ego decide? Eu preciso fazer um pouco de planejamento para conseguir isso. Então é o comportamento normal do adulto, né? Digamos que o id é o capetinha e o superego é o anjinho, né? E esteja aqui falando o que falar o tempo todo para o ego, o que fazer, como se comportar. E o ego precisa refletir a respeito de que ambos propõem e decidir o que fazer, né? Como ele falou, eu preciso de um pouco de planejamento para conseguir isso. Preciso me organizar, preciso pensar que estratégias eu vou utilizar para conseguir aquilo que eu desejo. Já no tópico 8, eu tenho a teoria dos níveis de consciência, que trabalham, né, o que é o consciente, o que é esse meu comportamento consciente através dos meus níveis de consciência, que também foi fundamentada por Freud, que também é complementar à teoria psicanalítica, que fala o seguinte lá no tópico 8. Para Freud, um conteúdo mental pode estar em um dos três níveis de consciência,
o consciente, o pré-consciente, que também é chamado de subconsciente, e o inconsciente. O que é o consciente? Ele inclui tudo aquilo que estamos conscientes em determinado tempo. Por exemplo, nesse exato momento, você está consciente de que está assistindo um vídeo que é complementar à explicação da disciplina que você está estudando, de psicologia. Então, você se organizou de uma forma consciente para poder assistir a esse vídeo. É tudo aquilo que inclui o aqui e o agora, de acordo com a sua consciência de que esteja ocorrendo ou que deseja que ocorra. Já o pré-consciente ou subconsciente se constitui nas memórias que podem se tornar acessíveis a qualquer momento. Por exemplo, quando alguém te pergunta qual a sua idade, de uma forma muito simples, quase que automaticamente você já vai remontando a sua idade para responder. É algo que está ali de uma forma fácil a ser acessada, né? E ela justifica o perfeito funcionamento da nossa mente. Falha nessas questões, né? Falha nessa acessibilidade de coisas que são esperadas que a gente saiba, pode indicar algum tipo de deficiência, inclusive. E também temos o inconsciente, que são elementos instintivos, materiais reprimidos e muitas das vezes inacessíveis, que era justamente de onde Freud fazia os experimentos psicanalíticos, porque ele acreditava que muitos dos problemas, dos comportamentos alterados ou diferentes estavam relacionados a memórias inconscientes que estavam lá na infância, lá no passado, e que eram de origens traumáticas. Então, Freud entendia que o inconsciente ele é algo inacessível, que vem à tona diante de uma situação semelhante ou de um ato falho ou de um sonho, né? Então, ele trabalhava para que a consciência, né, viesse a ter um pleno funcionamento através desses níveis, e usava a hipnose para interferir nisso. E esses níveis de consciência, de uma forma equilibrada, eles traziam também um comportamento equilibrado. Então, todas as práticas da psicanálise, todas as teorias da psicanálise, elas visam o quê? Elas visam compreender o comportamento humano de uma forma branda. O que é esperado, o que não é esperado e o que pode ocorrer dependendo das situações de vida que a gente vivencia.